Se você é uma pessoa física que exerce atividade rural ou prestador de serviço de contabilidade, consultoria tributária, que atende clientes do agro, se liga nesse vídeo que eu vou mostrar para você, dentro da declaração do imposto de renda da pessoa física, como que funciona a ficha da atividade rural e quais são os principais pontos que você deve se atentar, principalmente nesse momento em que a Receita Federal tem buscado avaliar as operações realizadas por contribuintes, pessoas físicas que exercem atividade rural, que é a chamada Operação Declara Grãos. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão, todas as terças e sextas-feiras, os novos vídeos que a gente publica aqui no canal, sempre às 13 horas. E nós temos aqui uma grande novidade. Todas as terças-feiras de manhã, às 9 horas da manhã, mais precisamente às 9h07 da manhã, nós temos uma aula ao vivo aqui no canal do YouTube, onde você vai poder tirar suas dúvidas, vai poder acompanhar a gente na aula ao vivo e poder deixar seus comentários, deixar dúvidas e sugestões para novas aulas e novos vídeos. Então não perca, todas as terças-feiras, às 9h07, nós temos aulas ao vivo aqui no canal do YouTube. Essas aulas ficam gravadas, então se você não assistiu nenhuma, eu recomendo que você volte e assista as aulas, porque tem muito conteúdo técnico e prático para você. E todas as aulas a gente disponibiliza para você um material didático para ajudar você nos estudos e na realização dos seus trabalhos. Nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês algumas questões principais que a Receita Federal tem avaliado nas operações onde ela busca informações dentro da declaração do imposto de renda para vislumbrar eventualmente alguma inconsistência, alguma fraude tributária para as operações de atividade rural. Ou seja, você aí que é pessoa física, ou o seu cliente que é pessoa física, que exerce atividade rural dentro da pessoa física mesmo, e aí você tem que prestar essas informações dentro da declaração. Muitas vezes essas informações são importadas do livro caixa da atividade rural. Para quem tem o livro caixa digital, que fatura mais que 4.800.000, essas informações são importadas, mas eu quero mostrar para vocês alguns detalhes aonde a Receita tem se apegado para buscar eventualmente alguma inconsistência, e tem muito produtor rural, pessoa física, sendo notificado para prestar esclarecimento, principalmente com a Operação Declara Grãos, que virou uma operação nacional. Então eu vou mostrar para vocês aqui dentro da declaração. Então, pessoal, dentro da declaração nós temos aqui a ficha da atividade rural. Então nós temos várias informações, desde os dados dos imóveis explorados, a composição das receitas, a apuração do resultado, movimentação de rebanho, nós temos os bens da atividade rural, as dívidas, tá? E aqui a importação do arquivo do livro caixa, se você fizer ali de maneira automatizada. Então vamos passar aqui todas as fichas de uma maneira bem rápida, tá? Para vocês entenderem, até para vocês terem essa visão do que olhar, principalmente nas declarações que vocês fazem. Então nós temos aqui as questões dos dados explorados, tá? Então se você apurou resultado positivo da atividade rural, de imóveis no Brasil ou no exterior, normalmente imóveis no Brasil, então você tem que colocar as informações aqui do imóvel. Primeiro, qual a atividade que você desenvolve? Se é uma agricultura, se é uma pecuária. Essas informações, ela não traz aqui tive um erro, era uma agricultura e eu coloquei cultura de pequenos animais. É claro, a informação precisa estar correta, precisa ser ajustada, mas não é uma informação que vai trazer aqui algum indício de fraude ou algum indício de inconsistência, tá? Mas ela precisa estar correta, com toda certeza. Mas eu vou mostrar para vocês aonde a Receita tem se apegado aqui para notificar os contribuintes. Então aqui a gente vai colocar os dados do imóvel, fazenda Pantanal, alguma coisa assim, a localização, os dados da área. Aqui é uma informação importante, pessoal, é a condição da exploração. Então, se você é dono da área, é propriedade. Se você está atuando em condomínio, então, vamos imaginar que é uma família com 4 irmãos, que os 4 são donos da área. Então, você atua aqui, né, a condição de exploração é em condomínio, e você tem, por exemplo, 25% de participação. Se você atua em parceria, você coloca aqui parceria, e se você está, vamos imaginar que você só tem a terra, você está com participação de 20%, que é o que é o limite máximo previsto no Estatuto da Terra. Ou você atua, essa área você exerce atividade rural em arrendamento, você arrendou de um terceiro.
E aqui, pessoal, começa a trazer as informações de onde a Receita tem se apegado. Então, vou dar um exemplo para vocês de um caso prático que nós tivemos. O cliente colocou aqui que ele explorava a atividade em arrendamento. O que acontece, pessoal? Se eu tenho uma fazenda que eu arrendei, o que eu tenho na prática? Eu tenho despesa de arrendamento. E o que aconteceu? Quando a Receita foi olhar a composição no livro caixa, ela viu que não tinha despesas com arrendamento. Ou seja, ela notificou o contribuinte: por que você não tem despesa com arrendamento se você atua, explora um imóvel através do arrendamento? E aí foi avaliado e, na verdade, não era arrendamento, era um contrato de comodato, tá? Então, o que a gente precisa? Isso precisa estar aqui de uma maneira correta que reflita a real condição de exploração daquele imóvel. O que a Receita queria pegar? Se eu não paguei arrendamento, para o meu caso aqui, eu não tenho grandes problemas, porque realmente não era uma exploração de arrendamento, era uma exploração através de um contrato de comodato. Mas a outra ponta de quem arrendou a terra para mim, talvez não estivesse tributando essa receita de arrendamento lá, que é uma receita que está sujeita a 27,5%. Então, com base só nessa informação aqui, a Receita tem notificado os contribuintes. Então, por isso que é importante que essas informações estejam coerentes, estejam corretas, tá? E aqui a receita e despesas e os investimentos na atividade rural. Essas informações, elas podem vir importadas diretamente ou você pode preencher ela aqui de maneira manual. Então, vamos colocar aqui algumas condições aqui de exploração, onde eu tenho aqui uma operação de 10 milhões e vamos por 11 milhões. Opa, foi 0 a mais. De 11 milhões de receita da atividade rural. E vamos colocar aqui que a gente teve uma despesa de 6 milhões. Ou seja, nós temos aqui um resultado da atividade rural, 0 mais, de 5 milhões. O que o programa faz? O programa automaticamente ele apura aqui o resultado. Receita bruta de 11, despesa de 6, eu tenho um resultado de 5. E aí ele me traz a opção. Como que eu faço a tributação? Eu tenho, que muita gente chama de lucro real, lucro presumido da atividade rural na pessoa física. Eu tenho a possibilidade de apurar o resultado pelo receita menos custos e despesas, resultado de 5 milhões, ou 20% sobre minha receita bruta. Qual que é maior aqui? Então vamos verificar. Se eu tenho aqui, por exemplo, pelo limite de presunção, eu tenho aqui a opção pelo limite, eu tenho uma base de 2 milhões e 200, que ela é menor do que 5 milhões, então é mais vantajoso eu optar pelos 20. E aqui vai me gerar 2 milhões e 800 de resultado não tributável, 2 milhões e 800 de resultado tributável, e aqui ele calculou o imposto, tá bom? Se eu colocar pelo resultado, automaticamente ele apura 5 milhões, dá muito maior aqui o imposto, tá vendo? De 1.364 para 589 mil pela simplificada. Então, essa é a forma. Então, é muito fácil você avaliar qual que é a melhor opção pela própria declaração. E aqui tem um detalhe importante. Se eu tiver saldo de prejuízo, então vamos imaginar que eu tenho um saldo de prejuízo de 20 milhões. O que acontece? Se eu fizer pelo resultado, meu resultado é 0, tá? Por quê? Porque eu vou compensar os 5 milhões aqui para zerar o meu imposto. Então, tá vendo que zerou. E automaticamente eu fico com 15 milhões para compensar em exercícios seguintes. Essa informação, pessoal, ela não vem automática da declaração anterior. Então, sempre que você for fazer, pega a declaração anterior para você avaliar esse resultado. Um outro detalhe importante. Se eu tenho 20 milhões aqui, mas optando pelo percentual de 20%, o que acontece? Eu perco esses 20 milhões de prejuízo. E aqui o próprio sistema traz a menção. Ó, a opção pelo limite de 20% implica a perda do direito de compensação do saldo de prejuízo a compensar de exercício anterior e o resultado negativo do próprio ano. Então eu perco a possibilidade de compensar e eu perco esses saldos de prejuízo. Então aqui é mais um detalhe muito importante. E aqui a gente tem outras informações
que são as informações relacionadas aos rebanhos. Então, eu sempre tenho o estoque inicial, que é o estoque final da declaração anterior, aquisições, nascimentos, consumos e perdas, e vendas, eu tenho o estoque final. Tá? Então, separado por bovinos, suínos, caprinos, e aqui a gente tem todos os bens da atividade rural, muito análogo às informações da ficha de bens e direitos convencional. É claro que aqui ela está com descrição dos itens de acordo com as atividades rurais, e aqui eu coloco a descrição de tantos bens que eu tenho, item a item, e também das dívidas. Então, pessoal, é muito importante que vocês se atentem a essas informações dentro da declaração do imposto de renda, porque no passado era muito difícil a gente ter essas notificações de maneira automatizada. Hoje, como a Receita tem uma possibilidade de fazer cruzamentos internos de uma maneira muito mais automatizada, principalmente por conta das tecnologias, essas notificações são automáticas. Opa, eu não encontrei arrendamento no livro caixa, a pessoa física colocou que ela exerce atividade, explora imóvel rural arrendado. Ou, eventualmente, colocou lá que tem atividade explorada através de parceria, ou arrendamento, tem a receita declarada, ao invés de declarada como rendimento recebido de pessoa física, tributada a 27,5. Então, tenho receita de arrendamento. E aí eu tributei como venda de mercadoria aqui dentro da atividade rural. Como se eu tivesse vendido soja, a Receita também tem notificado. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de parceria e recebo um percentual da parceria que é frutos, então eu recebo lá 20% da produção de soja. Eu vendo soja, então eu tenho atividade rural. Mas se eu tenho meu imóvel rural arrendado e recebo aluguel, um arrendamento dessa área, mas ao invés de eu receber em espécie, a pessoa me paga em frutos, em soja, quando eu vendo essa soja, eu não tenho receita de atividade rural, porque o meu contrato é de arrendamento. Eu tenho que pagar 27,5%. A Receita tem pego muito essa informação através das declarações e tem notificado os contribuintes. Então vamos imaginar aqui, que eu tenho uma área que eu arrendei e quem arrendou essa área minha colocou na declaração dela que paga arrendamento para mim. E aí na minha declaração eu coloco que eu tenho receita da atividade rural. A Receita Federal consegue fazer esse cruzamento de informações e ela consegue notificar e autuar. Então, fique muito atento à sua caixa de entrada do ECAC, porque a Receita tem enviado muitas notificações para que você não tenha surpresas e autuações que podem chegar a valores milionários, tá bom? Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Peço novamente que você compartilhe esse vídeo com outros profissionais, com produtores rurais e pessoas físicas, com contadores, advogados. Não deixe de se inscrever e compartilhar o canal para que a gente consiga atingir cada vez mais um número maior de pessoas e o YouTube entenda que a gente tem um canal relevante que traz informação realmente útil e essa informação possa chegar a mais pessoas. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.